A relação entre animais e seres humanos pode render histórias encantadoras. Por isso, no vídeo de hoje vamos te contar 9 histórias inacreditáveis de animais que contaram com a ajuda de humanos quando estavam em uma situação complicada. Então já se inscreva no canal e se prepare para se emocionar. Sabe aquela expressão de encontrar uma luz no fim do túnel? Então, na história de um certo pinguim, a luz era, na verdade, um barco. Durante uma expedição pela Antártida, um grupo de exploradores estava navegando entre os icebergs e observando as belas paisagens do continente gelado. De repente, eles foram agraciados com um dos mais belos espetáculos da natureza, um show de baleia-orcas, com direito a mergulho e até uma saudação para as câmeras. No meio do show, uma pequena criatura começou a roubar a cena e não estava nada ensaiado. Um pequeno pinguim que, digamos, estava no lugar errado e na hora errada, começou a ser perseguido pelas orcas e tudo diante das câmeras, para nossa sorte. Pelas imagens, dá para ver como a pequena ave se esforça e nada o mais rápido que pode para escapar de virar a comida de baleia. Mas parece que o pinguim sabia que podia contar com a ajuda dos humanos e, sem pensar muito, se atirou no barco. Depois de uma primeira tentativa frustrada, o coadjuvante que virou protagonista contou com uma mãozinha amiga para ir para dentro do barco e escapar da perseguição. Depois disso, as orcas ainda ficaram seguindo o barco, mas para a sorte do pinguim e dos turistas, nenhuma resolveu pular no barco e com a colaboração dos humanos, a história teve um final feliz, pelo menos para o pinguim. Um outro exemplo de cooperação entre seres humanos e animais que terminou com um bonito final feliz aconteceu em Kerala, na Índia. Apesar dos indianos considerarem a vaca um animal sagrado, eles possuem grande respeito pelos elefantes também. Hoje o país abriga mais de 27 mil elefantes selvagens, o que equivale a praticamente a metade de todos os elefantes que vivem no continente asiático. Além disso, para muitos indianos, os elefantes estão associados a Buda e à divindade Ganesha, que você com certeza já deve ter visto em alguma imagem. Talvez por conta disso, alguns moradores de Kerala podem ter imaginado que estavam ouvindo um chamado divino ao escutar o som de vários elefantes. Mas logo eles se deram conta de que o chamado era um grito de socorro e quando foram verificar, encontraram um bebê elefante caído dentro de uma vala e seus familiares aflitos perto do local. Os moradores e as autoridades se mobilizaram para resgatar o pequeno paquiderme e até uma escavadeira foi utilizada na missão. Depois de muitas horas de trabalho incansável, finalmente o animal conseguiu sair do buraco e se reencontrar com sua família. Um momento feliz e que também foi registrado pelas câmeras, inclusive um gesto feito por um dos elefantes após o reencontro. Ele olha em direção aos humanos e levanta a tromba, o que muitos consideram ser um gesto de agradecimento. E você, acha que os animais possuem essa capacidade de agradecer? Conta pra gente aqui nos comentários. Se ficou alguma dúvida sobre o gesto do elefante, essa pequena cachorrinha parece deixar bem claro que está precisando de ajuda. Depois de sentar no meio da estrada e conseguir a atenção de alguns motoristas, ela junta as mãos no que parece ser um pedido desesperado de socorro. Com essa carinha de cachorro que caiu do caminhão da mudança, não demorou para ela conseguir um apetitoso almoço, mas foi aí que veio a grande surpresa. Por estar magra e com um aspecto de faminta, era de se esperar que ela comesse rapidamente a comida que havia acabado de ganhar, mas ela saiu com a comida na boca.
Depois de algum tempo seguindo a cadelinha, foi descoberto que ela estava, na verdade, pedindo comida para seus 7 filhotinhos, que estavam a salvo longe da estrada. E como tem aquele ditado que diz que mãe não morre engasgada, a criaturinha vai direto para o local onde estão os filhotes e dá toda a comida para eles. Uma bela história que ficou ainda mais bonita, porque as pessoas que viram a cachorrinha pedindo ajuda levaram comida para os filhotes e ainda tiraram eles daquele lugar inadequado e deram um cantinho mais confortável. No meio de tantas histórias emocionantes, tem algumas que são mais engraçadas, como a desse cervo, que meteu a cabeça onde não devia. O pequeno animal ficou com um recipiente de plástico na cabeça e, mesmo não vendo nada, manteve seu instinto de fugir do perigo. Ele sabe que precisa de ajuda, mas resiste o quanto pode, afinal de contas, ele não sabe em quem pode confiar. Depois de algum tempo, muita habilidade e paciência por parte do fazendeiro, finalmente o objeto é retirado e o animal pôde sair pulando livremente. Resta saber se ele aprendeu a não meter o nariz onde não é chamado. Para equilibrar um pouco os ambientes, vamos voltar para a água. Lembra da história do pinguim que pulou no barco que contei agora há pouco? Pois é, parece que a ideia se espalhou e virou moda. Dessa vez, a história acontece no Alasca, quando uma lontra estava a ponto de virar comida de orca. Existe uma pequena possibilidade de que a baleia quisesse apenas brincar com a lontra, porque existem alguns vídeos que mostram como uma orca arremessa uma foca a mais de 25 metros de altura. Independente das intenções da baleia, para a lontra nenhuma parecia boa e ela decidiu escapar pulando em um barco que passava por ali. Ela conseguiu chegar na parte de trás da embarcação, onde ficavam os motores. Pelas imagens, parece que alguns segundos foi o suficiente para o pequeno animal se sentir confiante e ela decidiu pular na água outra vez. Não demorou muito para ela perceber a burrada que fez, e ainda bem que deu tempo dela pular no barco novamente, mas dessa vez sem nenhuma gracinha de se arriscar. A lontra pulou logo para a parte de dentro e de brinde ainda ganhou uma carona. Às vezes, para vencer um inimigo tão maior, é preciso uma dose de inteligência, e eu diria que também um pouco de sorte de estar passando um barco bem naquele momento. Quando um animal está em situação de risco, cada segundo é importante, e no caso de filhotes, ainda mais. É possível ver o desespero dessa pobre cachorra tentando pedir ajuda para salvar seus filhotes. Segundo os relatos de uma ONG de proteção de animais da Índia, uma casa desabou depois de uma forte tempestade. Os moradores perceberam o desespero de uma cachorra e chamaram os funcionários da instituição, que não perderam tempo e seguiram o animal. Depois que ela indicou um determinado local, o homem e a cadela começaram um trabalho em equipe de escavação e remoção dos escombros. Enquanto o homem retirava as pedras maiores, a cachorra escavava com todas as suas forças para remover a terra e chegar o mais fundo possível. Depois de alguns minutos veio a recompensa e eles encontraram os filhotes, que receberam os cuidados e os carinhos necessários juntos com a mãe, uma valente sem nenhuma sombra de dúvidas e que contou com a boa vontade de um ser humano. Muitas vezes, os animais não conseguem pedir ajuda, mas acabam tendo a sorte de encontrar pessoas que percebem o problema e resolvem agir. E foi exatamente o que aconteceu com uma ovelha na Grã-Bretanha. O animal, que foi batizado de Fiona, ficou preso por 2 anos em uma região de difícil acesso. Ainda que tenha sobrevivido, a lã que cresceu sem parar todo esse tempo começou a prejudicar o animal. Quando ela foi descoberta, passou a ser chamada de o animal mais solitário do mundo e seu resgate mobilizou muita gente.
Depois de uma operação que envolveu até escalada, a querida Fiona ganhou um verdadeiro dia de princesa, com direito à tosa e todos os cuidados necessários. Em seguida, ela foi levada para um parque agrícola e virou uma verdadeira estrela. A lã retirada da ovelha foi colocada à venda, arrecadando mais de 11.000 libras e, de quebra, ela ainda virou estrela de uma campanha que tem como objetivo combater a solidão que atinge milhares de pessoas que vivem em zonas rurais. Ainda tô pra ver final mais feliz que esse. Até agora, contamos histórias de animais que contaram com a ajuda de humanos para escapar de desastres, predadores e até de acidentes. Mas existem alguns casos onde, infelizmente, o ser humano só é herói porque um outro se prestou a fazer o papel de vilão, como aconteceu com um cavalo nos Estados Unidos. O animal, chamado Quest, sofreu por 10 anos com a negligência de seu dono. Durante todo esse período, o animal ficou confinado em uma baia e seus cascos cresceram, atingindo cerca de 90 centímetros de comprimento. Quando o animal foi descoberto, funcionários de uma ONG que se dedica a cuidar de cavalos vítimas de maus-tratos ficaram assustados com a situação. Os cascos estavam tão grandes que davam várias voltas e pareciam molas gigantes. O cavalo mal conseguia parar em pé e os veterinários acreditavam que ele jamais voltaria a andar como um cavalo normal. A primeira medida, como não podia ser diferente, foi cortar os cascos do animal. As primeiras imagens, logo após o resgate, mostram o cavalo andando como se ainda tivesse todo o incômodo dos cascos gigantes. Depois de muito cuidado e dedicação por parte dos funcionários da ONG, Quest surpreendeu os diagnósticos mais pessimistas e começou a melhorar cada vez mais. Pouco a pouco passou a caminhar melhor e ganhou tanta confiança que começou a correr. Ainda bem que ele teve a sorte de encontrar pessoas que o ajudaram a ter um final feliz, longe daquele que o causou tanto sofrimento. Quem também teve a sorte de encontrar bons seres humanos foi o pequeno Og, um bezerro que quase morreu de frio. Essa é mais uma história que aconteceu na Índia e começou quando os voluntários de uma ONG encontraram o bezerro quase morto de tanto frio. A situação era muito preocupante e a vida de Og estava por um fio. Ele precisava de muitos cuidados, mas o principal era tratar da hipotermia. A equipe levou ele até um hospital veterinário e lá ele foi colocado debaixo de cobertas e bolas de água quente. Sou capaz de apostar que ele recebeu também uma boa dose de calor humano e isso deve ter ajudado na recuperação. Até o soro que injetaram para tratar a desidratação era aquecido. Todo cuidado e carinho funcionou e hoje o pequeno bezerro já está totalmente recuperado. E se você acha que só os animais de terra e mar que se metem em problemas e precisam de ajuda dos humanos, agora vou te mostrar que as aves também entram em frias. Bem, nesse caso aqui, fria não é bem a palavra, porque a protagonista da nossa história foi parar dentro de uma lareira. A história foi relatada em um canal de YouTube, onde o dono do canal, One Bike, One Word, contou que estava tranquilão assistindo TV com sua gata, quando começou a ouvir o barulho de um passarinho. Ele começou a procurar para ver de onde vinha e descobriu que o bichinho estava dentro da lareira. Para encurtar um pouco a história, ele tentou tirar o passarinho por conta própria, porém a lareira era a gás. Ele precisou chamar um técnico especializado e depois de muito trabalho, finalmente conseguiu libertar o animal. Mais uma história com final feliz, assim como esse vídeo, que vai ter um final feliz se você apertar o botão de joinha que está bem aqui embaixo. Para você que assistiu até aqui, o nosso muito obrigado e te esperamos no próximo vídeo.